Você vai aprender a usar essas fórmulas para resolver esse tipo de problema. Agora vem comigo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique. E tem uma pergunta importante para você. Você já se inscreveu no nosso canal? Não? Então deixa eu contar uma coisa para você. Inscreva-se logo. Vou te contar. Eu tenho, a partir de hoje, uma série de vídeos para te mostrar sobre tudo que de mais importante é a respeito de triângulos. Relações métricas no triângulo retângulo, relações métricas no triângulo qualquer, as razões trigonométricas ali dentro desenhadas e muitas outras coisas importantíssimas para o seu concurso, para a sua prova. Além disso, esses vídeos eles vão ser seguidos de uma série de exercícios incríveis resolvidos aqui com a gente. Então vai lá, não perca tempo, inscreva-se logo para você não ficar de fora dessa jornada incrível, dessa jornada fantástica. Pois muito que bem, vamos começar o nosso trabalho porque eu quero falar com vocês agora de relações métricas no triângulo retângulo. Como eu havia explicado para você, você vai aprender sobre um grupo de fórmulas para resolver um tipo de problema. Um modelo padrão é esse que está aqui. E a ideia consiste no seguinte: você vai enxergar aqui 6 segmentos de reta, a saber, a hipotenusa A, os catetos B e C. Além disso, você vai determinar a altura H relativa à hipotenusa e as projeções N e M dos catetos sobre a hipotenusa. O que você precisa pensar? Que você tem 6 segmentos de reta e o enunciado ele vai te dar 2 medidas dentre essas 6. E através das fórmulas que eu te mostrei, nós vamos saber dizer as outras 4 medidas desse modelo padrão que vai aparecer nas suas provas. Como que você vai fazer isso? Beleza. Essas fórmulas, elas decorrem de um processo de semelhança entre triângulos. Porque, afinal, aqui eu tenho certeza que você está enxergando 3 triângulos. O triângulo ABC, o triângulo ABH, o triângulo ACH. Todos os 3 são triângulos retângulos. Só que, além disso, eu entendo que esse ângulo nós vamos tratar como beta, esse ângulo nós vamos tratar como teta, e são 2 ângulos agudos de um triângulo que é retângulo. Como a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus e este já vale 90, significa que este ângulo beta mais este ângulo teta precisam somar 90 graus para que possamos chegar à soma dos ângulos internos igual a 180. Tudo bem? Então esses 2 ângulos, eles são ângulos complementares. Fechado? Ótimo. Próxima etapa é dizermos o seguinte: você tem ou não tem o triângulo ABC como o triângulo principal, retângulo com ângulos beta e teta? Lembre-se, esses 2 ângulos são ângulos complementares. Beleza. Quando você olhar para esse triângulo ABH, que já é retângulo e tem um ângulo beta, o terceiro ângulo desse triângulo, ele é o complementar de beta, ou seja, ele precisa medir teta. Quando você olha para o triângulo ACH, você já tem um triângulo retângulo com um ângulo agudo teta. O terceiro ângulo tem que ser o complementar de teta, ou seja, esse terceiro ângulo ele vai valer beta. E aí volto a perguntar para você: você está enxergando 3 triângulos como eu estou? Além deles serem 3 triângulos, são 3 triângulos retângulos e você percebe isso? Se são 3 triângulos retângulos, eles são também ângulos que possuem triângulos que possuem ângulos beta e teta? Então todos os 3 triângulos que você está vendo possuem ângulos de mesmo tamanho. Todos os ângulos de um estão presentes no outro. Isso é a certificação,
é a garantia de que esses triângulos são triângulos semelhantes. E é dessa semelhança que a gente vai extrair as nossas relações. Pois muito que bem. Eu vou tentar tratar a primeira semelhança com você, que é a semelhança entre o triângulo principal, o ABC, e o triângulo menor. Vou pegar o triângulo ABH. Pronto. Os ângulos, eles nos serviram para dizer que esses triângulos são semelhantes. Isso é muito importante. Dizer que são semelhantes não é suficiente, eu tenho que fazer a verificação, e essa verificação se dá através dos ângulos. Mas esses ângulos, eles vão servir também para nos orientar, porque se os triângulos são semelhantes, eu tenho que saber qual é o lado que é proporcional ao outro. Tudo tranquilo? Tudo em paz? Então vamos nessa. Eu quero criar uma pequena legenda com esse ângulo de 90 graus, o ângulo beta e o ângulo θ. E vou montar uma proporção. Você vai dizer para mim, tanto no triângulo ABC quanto no triângulo ABH, quais são os lados que estão de frente para cada um desses ângulos. Exemplo, eu vou ficar com um triângulo maior, tudo bem? Eu vou olhar para o triângulo ABC e a partir do ângulo de 90 graus eu vejo que ele enxerga o lado de medida A. Vou colocar aqui. Se eu quiser saber qual é o lado do triângulo menor, do triângulo ABH, que é de fato proporcional a este que vale A, quem vai dizer isso para a gente é o ângulo de 90 graus. Então eu vou olhar para o triângulo ABH e vou perguntar para você, qual é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus nesse pequeno triângulo? C. Vamos tentar de novo. Quando você olha para o ângulo beta, no triângulo grande, no triângulo principal, no triângulo ABC, esse ângulo beta tem de frente para ele um lado de medida B. Eu vou acusar isso para você. Agora, se nós quisermos identificar quem é proporcional a beta no triângulo ABH, eu tenho que prestar atenção no ângulo beta agora desenhado dentro desse triângulo ABH menor. Dentro desse triângulo, o ângulo beta enxerga uma medida H, que eu vou anotar aqui para você. Show? Agora, em relação ao ângulo θ. De acordo com o ângulo θ, desenhado dentro do triângulo principal, eu tenho de frente para ele um lado de medida C, que eu vou anotar para você. Tranquilidade? Agora, se eu quiser saber quem é proporcional àquele lado de medida C no triângulo menor, no triângulo pequeno, eu tenho que pesquisar nesse triângulo ABH onde está o ângulo θ, porque ele vai me dizer que quem está de frente para ele é o proporcional ao lado C. Quem está de frente para o ângulo θ aqui é um segmento de reta que vale N. Show de bola? Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos estabelecer essas duas expressões. A começar pelo seguinte. Eu tenho uma grande proporção, eu posso pegar duas das três frações e montar o multiplicar em cruz. Eu vou fazer de conta que eu estou tomando apenas as duas primeiras frações. Se eu multiplicar em cruz, eu vou poder dizer que B vezes C é igual a A vezes H. Essa é a primeira relação que a gente extrai da semelhança desses triângulos. A propósito, se você quiser uma aula particular sobre semelhanças de triângulos, eu vou deixar aqui em cima o card indicado para você poder acessar essa aula que está incrível também. Você vai identificar se os triângulos são semelhantes ou não e depois vai aprender a tratar os seus lados como identificando quem é proporcional a quem. Vale a revisão, vale assistir essa aula também. Então aqui nós temos a primeira fórmula que poderíamos ter deduzido dessa história toda. Aí eu tenho um comunicado de preocupação. Porque aqui eu estabeleci um modelo onde os catetos são B e C, hipotenusa A, e as projeções de B sobre a hipotenusa é igual a M, e de C sobre a hipotenusa é igual a N. Mas pode ser que você tome uma apostila de algum professor seu para estudar,
você pegue um livro e ele comece a mudar essas letras de posição. Mudou as letras de posição, você vai precisar tomar cuidado para acabar não decorando a fórmula e achar que isso vai ficar engessado. Então a dica é você entender o que essa fórmula traduz para a gente. Eu tenho um produto entre B e C, que são os catetos. Do outro lado eu tenho um outro produto entre A e H, que representam a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa. Significa que você pode dizer que o produto dos catetos é sempre igual ao produto da hipotenusa pela altura. Vou tentar de novo uma outra relação. Vamos omitir essa fração do meio. E vamos tomar a primeira e a terceira e vamos multiplicar em cruz. C vezes C vai dar C ao quadrado, isso é igual a A vezes N. Eu vou escrever isso de novo para você, ó. C ao quadrado é igual a A vezes N. Foi uma das fórmulas que eu prometi que ia mostrar para você de onde elas sairiam. O que isso significa? Quando você olha para o seu modelo padrão, C é um dos catetos. Esse cateto, quando tiver a sua medida elevada ao quadrado, vai ter um resultado igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção, a projeção deste cateto sobre a hipotenusa. Tudo bem? Tranquilidade? Como você tem 3 frações, você poderia pegar a primeira e a primeira e a segunda e a terceira, e você montaria 3 fórmulas. Eu vou deixar essas duas que foram prometidas e vou partir para um outro par de triângulos semelhantes. Eu quero estabelecer agora a semelhança entre o triângulo ABC, que ainda é o principal, e o triângulo ACH, o triângulo médio. Como a gente já tinha feito a pesquisa dos lados que estavam de frente para os ângulos de 90, beta e teta no triângulo ABC, eu economizei um pouco de tempo e já deixei esses lados exibidos. A nossa pesquisa agora é a respeito do triângulo ACH, qual é o lado nele que é proporcional a A. Mais uma vez, eu te digo, quem diz quais são os lados proporcionais são os ângulos. Quando você olhar para esse triângulo ACH, o ângulo reto dentro dele enxerga um lado de medida B. Então aqui eu vou acusar B como o lado do triângulo ACH que é proporcional a A. Tenta de novo, só que agora com um ângulo beta. Esse ângulo beta dentro do triângulo ACH tem de frente para ele um lado de medida M. M é o lado proporcional a B desenhado no triângulo ACH. Fechado? E, por último, você vai pesquisar o lado C do triângulo ABC. Ele tem alguém no triângulo ACH que é proporcional a ele. Para quem eu pergunto quem é esse lado proporcional? Para o ângulo θ aqui dentro desenhado tem de frente para ele um lado de medida H. Vou anotar para você. E mais uma vez, a gente tem condições de olhar para as duas primeiras frações. Multiplicando em cruz, você vai ficar com B vezes B igual a B ao quadrado. Isso é igual a A vezes M, que de certo modo representa a mesma coisa que a expressão que a gente tinha definido antes representava. O que você quer dizer com isso, Paulo? É bem fácil. Em algum momento eu disse para você que o C ao quadrado é igual a A vezes N. E traduzir isso, é importante você fazer a tradução dessa fórmula. A medida do cateto elevado ao quadrado é igual à medida da hipotenusa multiplicada pela medida da projeção. A projeção do cateto sobre a hipotenusa. E quando eu escrevo isso para você, B não é um cateto também? M não é a projeção daquele cateto sobre A, que é a hipotenusa? Então você tem duas fórmulas que têm o mesmo poder de fala. Bom, aqui dessa proporção, podemos, eu vou até fazer, mas eu acho que seria um trabalho mega dispensável. Você vai entender por quê. Eu quero pegar a primeira expressão e a terceira, a primeira fração e a terceira, e multiplicar em cruz de novo. B vezes C igual a A vezes H, eu talvez não precisasse
reescrever essa sentença. Porque nós já tínhamos definido essa na íntegra, no primeiro caso de semelhança que estávamos estudando. E por que escrever de novo? Para dar substância para o seu raciocínio. Para você entender que o que eu estou fazendo com o triângulo principal e o triângulo esquerdo é absolutamente similar quando a gente pega o triângulo principal e o triângulo direito. Estabelecemos fórmulas que têm o mesmo poder de fala, mas ainda temos um outro par de triângulos para poder fazer o estudo da sua semelhança. Antes de começar o terceiro caso, deixa eu falar uma paradinha com você. Muitos questionam os professores que saem demonstrando as suas fórmulas. Eu defendo a seguinte posição: é extremamente importante a gente apresentar essa série de raciocínios que culminam nas fórmulas. Esses raciocínios, para desenvolvê-los, nós passamos por algumas construções que são similares às construções que você vai fazer nos seus exercícios. As indagações que temos que fazer, você deveria fazer também diante dos seus exercícios. O tipo de linha de raciocínio que a gente constrói é o tipo de linha de raciocínio que você poderia construir nos seus exercícios. Não quero dizer que para você usar qualquer uma dessas fórmulas você vai ter que demonstrá-las. Só que vai ter muito exercício onde, para você entender qual fórmula usar, para você entender o ponto bacana onde você tem que chegar para poder aplicar uma fórmula certa e não a outra, você vai precisar desse tipo de discussão que estamos desenvolvendo. E não deixar a sua mente engessada, enrijecida e petrificada pelo uso constante e indiscriminado apenas de fórmulas. Você é melhor do que isso. E se você concorda comigo, escreve aqui nos comentários. Você precisa se desenvolver através das demonstrações que já são grandes feitos, já são representações de grandes exercícios. Deixe o seu comentário, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Bom, agora que a gente vai estabelecer uma semelhança entre ABH e ACH, eu tomei de novo a liberdade de já deixar escritos os lados que estão de frente para cada um dos ângulos. Afinal, essas pesquisas nós já fizemos. Então, a partir de agora, eu quero apenas olhar para este par de frações e multiplicar em cruz nesse momento. H vezes H é H ao quadrado. Isso é igual a M vezes N. É mais uma fórmula importante que a gente tinha prometido discutir com você. Mas aí eu tenho uma outra fala que também é mega importante. Olha como é que as coisas começam a ficar bem robustas. O que nós estamos estudando nesse momento são as relações métricas de triângulos retângulos. Ou seja, essas fórmulas que a gente está demonstrando para você, elas são usadas apenas nos triângulos retângulos. Eu sei que isso é óbvio, mas o óbvio existe para ser dito também. Você precisa tomar muito cuidado porque, de maneira muito inadvertida, você vai olhar para um triângulo qualquer a partir de um certo vértice. Você baixou a altura, nós vamos ter projeções. Só que, se o triângulo não for retângulo, essa fórmula não é aplicável. Tudo bem? Agora, olha essa dica incrível. Demonstração de fórmula por demonstração de fórmula, essa eu quero ver se você sabia. Se você imaginava que era tão fácil assim. Sabe aquela questão que você pula porque você não tem a menor noção do que fazer? Você começou a ler o enunciado, parou na metade e falou: desisto. Isso só acontece porque você está deixando de lado um estudo importante, que é o estudo das percepções do que o seu professor faz em sala, do que eu faço aqui com vocês. E aí, quando você começa a ver que a coisa é muito mais fácil do que você imaginava, aí você toma gosto diferente pela coisa. Entenda. Eu sei que esse nome você conhece. Se não é a fórmula mais famosa do planeta, é uma das duas fórmulas mais famosas do planeta. O Teorema de Pitágoras decorre desse ambiente. Afinal, você sabe muito bem que b ao quadrado igual a vezes m. Isso nós estudamos e demonstramos para você. E c ao quadrado igual a vezes n. Olhando para essas duas expressões ao mesmo tempo, eu quero somá-las membro a membro. Como assim, Paulo? Se o que eu tenho à esquerda é igual ao que eu tenho à direita,
a soma de tudo que está à esquerda vai ser igual à soma de tudo que está à direita. Me ajuda a fazer isso. Você vai somar b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso é igual a vezes m mais a vezes n. Com a sua permissão, eu vou colocar o a em evidência. O que vai sobrar dentro dos parênteses, m mais n. Só que se você der uma espiadinha no seu modelo padrão, no seu modelo principal, a soma de m com n é o valor de a, o próprio a. Ou seja, se você vai substituir o m mais n por a, você vai chegar à seguinte expressão: b ao quadrado mais c ao quadrado, isso é igual a ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eis o teorema de Pitágoras, sábia e tranquilamente demonstrado. Falo de novo. Se você for olhar para um triângulo retângulo qualquer, precisa demonstrar para aplicar o teorema de Pitágoras? Não. Vai aplicar com sucesso se tudo que o problema pedir para você for a medida de um dos lados, tendo dado os outros dois. Se o triângulo for retângulo, é show de bola. Agora vamos começar a resolver exercício. Eis o problema que prometemos resolver logo no início da aula. Quando você olha para um modelo de um triângulo retângulo que tem uma altura relativa à hipotenusa baixada, você cria 6 segmentos de reta. A ideia é que as tais fórmulas que definimos nos ajudem a, diante de 2 dessas medidas, encontrar as outras 4. Você pode começar por onde você quiser e você pode usar a fórmula que você achar mais adequada. Eu, por exemplo, gostaria de pensar naquela expressão c ao quadrado igual a a vezes n. Por que isso? Porque eu estou olhando para um cateto que foi dado e para a projeção dele sobre a hipotenusa. Se eu entender que aquele cateto que mede 5 é o nosso c, então eu vou fazer 5 ao quadrado vai ser igual à medida da hipotenusa vezes o valor de n. Pronto, fechado. Com isso, eu vou conseguir encontrar a hipotenusa como primeiro resultado desse trabalho. Então vamos lá. 25 é igual a 5 vezes o valor de a dividido por 2. 5 vezes o valor de a vai ser igual a 50. Sem mais delongas, o valor de a é igual a 10. Formou? Não foi difícil. Beleza. Você pode, muito bem, pensar no próprio teorema de Pitágoras para achar a medida deste outro cateto B. Vamos nessa? Como eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, eu quero expressar b ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isso vai ser igual à hipotenusa elevado ao quadrado. B ao quadrado vai ser igual a 100 menos 25, que eu já mudei de lado. Se o b ao quadrado é igual a 75, um número que pode ser escrito como 25 vezes 3, na hora que extrairmos a raiz quadrada de um lado e do outro, eu chego ao valor de b igual a 5 raiz de 3. E como eu havia dito, você pode usar como a primeira fórmula a que você quiser. Existem coisas que são até bem elementares para a gente poder trabalhar. Por exemplo, a gente chegou muito discretamente a falar sobre isso. Quando você entende que m mais n é igual à hipotenusa a, eu tenho que m mais 5 meios é igual à medida da hipotenusa que a gente tinha encontrado. Esse valor de m vai ser igual a 10 menos 5 meios.
você vai concluir que este valor de m vai ser igual a 2 vezes 10, 20 menos 5, 15 meios é a medida da outra projeção. Fechado? Tranquilo? E por último, porém não menos importante, você vai achar o valor da altura relativa à hipotenusa, usando como sentença o B vezes C igual a A vezes H. Isso é mega importante, porque o B eu acabei de encontrar, vale 5 raiz de 3. O valor de C é igual a 5, foi dado pelo enunciado. O valor de A, nós tínhamos descoberto a hipotenusa é igual a 10. Pronto. Este valor de H vai ser igual a 5 raiz de 3 vezes 5 é 25 raiz de 3. Dividido por 10, basta você simplificar que você chega a 5 raiz de 3 sobre 2. E assim a gente cumpre o nosso objetivo, cumpre a meta, que era justamente de posse de duas medidas e das relações métricas no triângulo retângulo, fomos capazes de encontrar as outras 4 medidas, através de excelentes raciocínios, através de uma boa engenharia. Agora eu vou reforçar o aviso com você. Deixe o seu like, fala com seus amigos, guarda esse vídeo, porque essa série de vídeos ela vai ser importante demais para o seu treinamento. Eu fico por aqui esperando você na próxima aula. Beijo grande, até a próxima!